Fala pessoal, eu sou o Marcos Travassos, eu sou o cofundador e CEO da Money Money. Estou aqui com meu sócio Tomás Stasiak. Fala, Tomias. E aí? Para mais um The Founders. E hoje recebendo aqui um cara muito interessante, que tem uma história bacana para contar, uma startup. Vamos falar de startup hoje, hein, galera? E falar também da vida dele, por que esse cara está empreendendo, por que ele quer ser e por que ele é um The Founder. Como todo mundo sabe, o The Founders é o nosso podcast, é o podcast da Money Money. E a gente está aqui para desvendar e descobrir grandes histórias. O Fabrício Guimarães está com a gente. Fabrício, bem-vindo, cara. Obrigado. Bem-vindo, Fabrício. Vamos bater um papo bacana aqui. Mas antes disso, cara, temos que falar dos nossos patrocinadores. E a gente tem aqui a Yellow Hops sempre com a gente, uma cerveja incrível. Como eu sempre falo, pessoal, não é uma cerveja artesanal. É uma cerveja puro malte, é uma Pilsen super bem feita, super bem concebida, que já está à venda aí em todos os lugares importantes, supermercados, lojas de conveniência. Eu sou cervejeiro, adoro tomar cerveja Yellow Hops e recomendo para todos vocês. Um abraço para a turma da Yellow Hops aí que apoia a gente. A gente tem também aqui a turma da Rivers apoiando a gente. A Rivers, ó, mais uma vez aqui eu tô com uma camiseta da Rivers. A Rivers é muito mais do que uma confecção de camisetas, tá, pessoal? É uma marca masculina, uma marca que está crescendo bastante, que tem todo o guarda-roupa masculino à sua disposição. Entra lá no site da Rivers. Aqui na tela está aparecendo agora um QR Code que você tem descontos para comprar. 10%. 10%? 10% de Pô, aí, tá vendo, pessoal? Já faz o guarda-roupa lá. Tá chegando a primavera e já vamos que eu tô usando aqui uma gola V hoje, que é uma novidade lá, viu, Tomias? Que eu achei sensacional. Então, Rivers, turma da Rivers, muito obrigado. Continuem patrocinando o The Founders e vamos presentear aqui o Fabrício, ó. Olha a embalagem dos caras, meu. Olha que top. Qualidade. Cara, você vai curtir, meu. Obrigado, hein? O casual tá na moda, né? O básico tá na moda, né? E a Rivers é calça, camiseta, vários tipos de camisetas. Então é uma confecção, é uma marca, é um novo conceito de roupa casual, super bacana para quem gosta, como eu adoro aqui. Super bonito. Legal. Bom, pessoal, vamos falar com o founder aqui, o Fabrício. Fabrício, primeiro de tudo, cara, quem é o Fabrício? De onde você surgiu? E depois nós vamos falar dessa ideia incrível aí que vocês tiveram aqui da Musa. Como é que é? Por que ser empreendedor, cara? Legal. Pô, obrigado de novo aí pela oportunidade de estar com vocês e de trazer um pouco sobre a história. Bem, o Fabrício eu sou mineiro, né? Opa. Legal. Mas estou em São Paulo já há 11 anos. Acho que muito apaixonado pelo Brasil. E acho que esse é um dos pontos que me leva a ser um empreendedor. Eu tive a oportunidade de estudar fora, de morar fora, de trabalhar em empresas multinacionais, de viver bastante coisa, eu acho que em diferentes áreas, em diferentes lugares do mundo, mas sempre senti muito a necessidade de fazer, né, algo que pudesse ajudar o meu país a crescer, que pudesse ajudar o país a ir para um lugar diferente. Acho que esse foi talvez o meu primeiro estímulo, de uma certa forma, ali. Mas eu acho que, acima de tudo, eu sempre falo que eu sou positivo, mas não sou iludido. Né? Então, eu também acredito muito numa trajetória de evolução da humanidade. Assim, eu acho que as coisas vão para frente, né, sempre. E acho que o papel nosso é tentar fazer com que isso aconteça. E acho que, de uma certa forma, quando você vai, né, vivendo muitas experiências, corporações e tendo uma visão de mundo, se acaba sendo muito influenciado por isso, né? Porque você consegue ver um pouco, né, de coisas que estão em diferentes lugares, em outros lugares, né, de caminhos diferentes para resolver problemas que são estruturais no Brasil ou que, de uma certa forma, são grandes oportunidades que a gente tem aqui. Então, acho que isso foi se somando, né, a uma trajetória que vai te desafiando um pouco e, ao mesmo tempo, te provocando para usar as habilidades que você vai desenvolvendo, né, nesse dia a dia aí de trabalho, de vida pessoal, de relação com pessoas, para que exatamente você possa trazer tudo isso para um bloco e contribuir para uma trajetória diferente. Eu nunca fui o cara que quis ser empreendedor, assim. Eu, pelo contrário, eu sempre quis trabalhar e fazer ali o que tinha que fazer, etc. Mas eu sempre gostei muito de resolver problemas. E acho que Isso foi é essencial, chegando... né, para o empreendedor. Eu não sei se de resolver, mas pelo menos de ir atrás do problema, sabe? Para tentar achar um caminho ali. Eu acho que isso foi vindo junto com uma maturidade pessoal e profissional de
ter mais peito e mais coragem de ir mais à frente. E acho que dali começou um pouco essa dinâmica de negócio. Né? A Musa é meu terceiro negócio. É teu terceiro É meu negócio? terceiro Você negócio. tá com quantos anos, Fabrício? Eu tô com 36. E o que você fez antes da Musa? Fiquei curioso agora. Como empreendedor, É. minha primeira empresa foi uma empresa de mídia. Legal. Minha formação é marketing. Tá. E aí tive uma experiência do marketing conectado com o digital, então olhando para produtos conectados, plataformas de venda, etc. E aí, junto com dois amigos, a gente fundou essa primeira empresa, que é uma solução de mídia para o mercado de mídia exterior. Acho que tem uma coisa assim, eu pelo menos quando eu olho para as grandes inovações, eu acho que a maioria delas, elas organizam as coisas, de uma certa forma, pelo menos no mundo digital. Né? Você vê, né, organizando a busca, organizando a chamada do táxi, organizando o pedido de comida, organizando o aluguel, né, de moradia. Tipo, tem um pouco disso, né, assim, de uma certa forma. E eu acho que a B foi isso, é uma empresa que organiza o mercado de mídia exterior, que é um mercado não tão popular quando você fala em mídia, né, mas extremamente importante aí para o mix de meios, das estratégias e completamente complementar. E é um mercado Brasil, né, que gera emprego, que gera renda, porque você consegue ter todo tipo de player dentro. Então a B foi isso, o primeiro negócio, uma empresa que está no mercado até hoje, bem Legal. consistente já. Pô, que legal. Tem aí uma boa parcela, mais de 50% do mercado de mídia exterior roda via B. Então foi um puta sucesso, eu acho, mas muito pelo time, acho que muito pelos sócios, pela capacidade, né, que eles têm também de fazer em conjunto. Então, esse foi o primeiro negócio. O segundo negócio foi uma empresa de subscription para supermercado, um modelo onde você recebe em casa os itens que você precisa. E acho que ali também veio uma coisa de começar a olhar mais para a perspectiva de propósito, que acho que é muito sobre a Musa, né? Não que seja o propósito como guia, mas de olhar como que você pode atuar para resolver problemas que entregam impacto, né? Que acho que é diferente, né? Você ser guiado por um propósito e você, né, trabalhar uma solução que entrega resultado dentro de uma perspectiva de impacto. Mas qual que é o trigger? É resolver o problema? É o propósito? Ou é uma junção entre um business que resolve problema e te dá o prazer de lutar por esse business, porque também ele entrega propósito, ele impacta pessoas. Qual que é o trigger para o Fabrício empreender? Hoje o trigger do Fabrício, ele tem a ver com, de fato, a resolução de um problema que seja um problema real da sociedade. Então, quando eu trago a questão do propósito, é muito mais que a forma de resolver muitas vezes não é pelo propósito, mas a entrega, né, a solução, ela é uma solução que entrega todo esse impacto, que é muito sobre, eu acho que um pouco do que a gente vai falar sobre a Musa, né? A Musa é sobre resíduo, né, sobre lixo, né, que é um problema mundo, é um problema que todos nós temos, né, e a forma como a gente vem solucionando esse problema é usando economia e tecnologia. Então, né, a gente fala que a Musa não é uma empresa de sustentabilidade, no sentido, né, de que a sustentabilidade, por mais incrível que ela seja, né, ela às vezes vem muito conectada com boa vontade, né, e a boa vontade ela é parte integrante de qualquer ação, mas para resolver um problema desse tamanho, não é só boa vontade, né, porque as decisões são baseadas em economia, são baseadas em tecnologia, em processo. Então, é um pouco sobre isso, assim, para mim o que me move é de fato estar resolvendo um problema real e muito com quem eu estou resolvendo esse problema. Sou muito conectado às pessoas nesse processo, então Martin, meu sócio nessa jornada da Musa, é sem dúvida parte muito integrante dessa motivação. E acho que para nós, de uma certa forma, também o fato de você fazer algo que vai conseguir beneficiar as pessoas, ou seja, o humano junto, né, com toda essa loucura de tecnologia, economia, que é muito excitante no processo, né, é muito legal. Quando você vê ali a diferença que você faz na vida da pessoa, Isso é incrível. Né? é muito energizante para o seu processo criativo. Lá na Money Money também a gente acredita muito nisso. São pessoas, né? O jogo é pessoas. E eu queria saber como que você conseguiu ter esse gatilho. Desde quando você começou a perceber, pô, são pessoas. Eu preciso de boas pessoas para que esse projeto dê certo, para que tenha propósito e ele aconteça. Eu acho que talvez tenha sido o meu maior aprendizado na minha era corporativa, assim.
que era um pouco de uma sensação de que... Porque o corporativo, de uma certa forma, ele tem estruturas muito bem fundamentadas, né? São empresas centenárias, Sim. empresas que já têm superestruturas, processos, ferramentas, uma série de coisas acontecendo, né? E as pessoas, elas conduzem aquilo de uma certa forma, né? Quando você vai empreender, é o oposto, porque você não tem processo, Exato. você não tem tecnologia, né? Você muitas vezes não tem capital É tudo mato, para conseguir tirar do chão, e o que faz acontecer são as pessoas, né? A dedicação dela, a crença dela, né? Eu ouvi muito cedo, assim, da minha mãe em específico, ela dizia que o empreendedor é aquele que tem capacidade de carregar dúvidas, né? Sem perder a capacidade de se inspirar e sem perder a capacidade de inspirar os outros. E eu acho que isso, quando você está nesta dinâmica de empreendedor, você vê que o papel da pessoa que está do seu lado e das que vão se agregar a você é gigante. Porque é essa troca que te alimenta para conseguir ter resiliência, porque pelo menos, sei lá, do pouco que eu entendo, eu acho que boa parte do negócio é feito com resiliência. Gostei dessa, Tobias. O empreendedor é a pessoa que é capaz de carregar dúvidas. Carregar dúvidas. Gostei muito dessa, é verdade. A gente tem dúvida o dia inteiro, né, Tobias? Tempo todo. E tem que E ter você crença. não pode perder sua motivação e nem sua capacidade de motivar, porque A senão a dúvida não dúvida pode te atrapalhar leva. isso, exato. Faz sentido. Faz A sentido. dúvida no final do dia, ela pode virar um combustível para você evoluir, para encontrar outros caminhos, né? Não pode ignorar a dúvida. Exato. Mas a dúvida, ela não pode ser algo que te bloqueie. Fala, pô, você está com dúvida, para. Não. Você está com dúvida, pensa. Equilíbrio, né? Tem equilíbrio. E eu somo aí também a questão de se acreditar, né? Assim, enfim, você vai buscando apoio, né? Coaching, você vai buscando gente, tem muita gente, eu acho, que inspira, né, no dia a dia de um empreendedor. E muitas vezes, assim, você conversa, e aí tem algumas pessoas que você conversa mais, eles falam, você tá com dúvida? Acredita mais. Tá com dúvida? Tá acreditando pouco. Né? Ou seja, não tem saída, brother. É isso aí, você tem que acreditar e tocar para frente. Eu sou do mercado financeiro, né? Você sabe. E o mercado financeiro detesta a incerteza, né? Tudo que o mercado financeiro não quer é incerteza. Quando tem uma incerteza, ele reage. E porque é muito difícil você lidar com a incerteza, né? Você lidar... Ou será que eu estou no caminho certo? Será que todo esse esforço que eu estou fazendo é na direção certa? Não sei. Se tiver que voltar, volta. Só que se tiver que fazer, faça com energia, com dedicação, com verdade, né? Total. Porque no final do dia, os empreendimentos existem porque existe uma dor. Sim. E se existe uma dor é porque ela tem que ser resolvida. E a solução está sendo criada, né? Alguém Exato. acredita que dá para resolver. Né? Pois é. Do meu lado, acho que é até mais difícil, hein, Marcos? Porque tecnologia é 01, né? Então, nós somos muito céticos, aquela coisa, ou é ou não é. Então, acreditar, acho que é ainda mais difícil para quem é da tecnologia, assim. Então, é legal. Quem empreende em tecnologia tem mas por isso que é genial. E eu acho que, pô, somos 3 empreendedores aqui. A jornada do empreendedorismo, além de ser incrível por vários motivos, mas ela é muito especial pela evolução pessoal, né? Exato. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui, quem já é empreendedor, quem quer ser empreendedor ou quem já foi empreendedor, saiu melhor do empreendimento. Com Não certeza. interessa se ganhou dinheiro, se perdeu dinheiro, se ficou feliz, se ficou triste, mas você melhorou, porque você evoluiu, cara. Não tem jeito de não evoluir. Né? Sem dúvida. Eu já ouvi muito, eu vi sobre isso também bem no início, assim, quase que, né, você chega um ponto em que o que você está criando ou que você está ali no processo de criação em conjunto é muito maior que você. Sim. Né? E você tem que pedalar para estar ali no dia seguinte. Né? A gente fala muito sobre isso, a gente vê muito isso no dia a dia e escuta também, que a empresa muitas vezes vai mais rápido que as pessoas. Né? E não é porque você é o founder que você começou aquela jornada que ela não vai mais rápido do que você. Exato. Né? Então, é um processo, você está o tempo inteiro correndo atrás para você ter capacidade de estar lá amanhã. Porque realmente ela é desafiadora. E outra coisa que eu acho que vem muito forte é que o que você está vivendo hoje está te preparando para amanhã. Então, às vezes, se é um negócio que não deu certo, ou se foi uma escolha ali que acabou não funcionando tão bem, com certeza aquela vivência te abre uma outra coisa. Às vezes, quando você está vivendo, você não percebe, mas no decorrer do tempo, quando você olha a imagem inteira, fica muito nítido.
Mas eu acho que você falou um negócio que eu falo sempre para os meus sócios, eu sou o sócio mais velho e hoje eu estou CEO da Money Money. Mas vai chegar um momento, como acho que chega em qualquer empresa, que a Money Money vai ficar maior do que o Marcos. Maior não, ela já é maior. Ela vai evoluir de uma maneira mais acelerada e não sou mais eu o CEO, porque a empresa precisa dessa renovação. Pode ser o Tominhas, pode ser o Cleiton, pode ser o Walter, pode ser o Fabrício, pode ser um executivo, porque é importante que a empresa se desenvolva mais. Ela tem que se desenvolver mais rápido que as pessoas, porque ela é a junção Total. de muita gente lutando por aquele propósito, por aquele negócio. Então, como é que você vê isso? Você, nos seus empreendimentos, você já saiu de 2 empreendimentos, um, pelo que você comentou, está indo super bem. Você acha que é isso mesmo? Chega uma hora que o empreendedor tem que estar preparado, o founder pode dizer, bom, agora eu não dou conta mais, como diz o mineiro, eu não dou conta. Agora tem que ter alguém aqui para continuar essa história. Eu acho que é meio uma dicotomia de uma certa forma, porque eu acho que você precisa ter muito, você precisa acreditar, né? A gente falou disso antes, você precisa acreditar muito em você, de uma certa forma, né? E aí no seu sócio, nas pessoas que estão com você, nos seus investidores, no teu grupo, enfim, é um processo de acreditar, né? Mas ao mesmo tempo não pode ser um processo de ego. É isso aí. Porque você não está criando aquilo para você, né? A solução, ela é real quando o mundo diz que ela é real, né? Quando o mundo aceita ela e quando ela de fato transforma. Então, acho que esse é um cuidado muito importante, assim, porque não tem como você não ter ego, porque o acreditar também vem de um certo ego, né? Você precisa confiar em você. Claro. Né? Então, né, acho que o ego não tem só o lado ruim, né? Ele tem também essa perspectiva. Autoconfiança, te né? dá autoconfiança, que você fala, eu consigo, eu vou vir aqui, vou falar com esses caras foda e vai dar tudo certo e vamos para frente, eu tenho uma boa tese e eu sei que eu vou conseguir fazer. Isso é importante, mas ao mesmo tempo isso não pode te dominar. Porque no fim do dia é o mercado que diz, é o consumidor que diz, é o parceiro que diz. É esse cara que vai dizer sim ou não. Né? Então, acho que o cuidado, e por isso que talvez seja tão especial ser poder ser, né, ou começar um negócio, porque é isso. Você precisa ter essa autoconfiança e também precisa ter muita humildade para ter capacidade de ler o que está acontecendo. Porque às vezes não é um não, né? Às vezes é simplesmente olha por essa outra perspectiva, olha por aquela outra perspectiva. Então, essa dinâmica, eu acho que ela é fundamental para os negócios que dão certo. Não, e é muito legal isso. Se a Money Money tem 3 anos, né? Na verdade, o projeto já tem 4, né? Que a gente ficou um ano, né, Tominhas, construindo, desenvolvendo. E se você pegar o primeiro PowerPoint, é outra empresa. Não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Nada a ver. É muito diferente, né? Quer dizer, mas ela foi crescendo, acontecendo, as decisões foram sendo tomadas e a gente acha que a gente está no caminho certo, mas não era exatamente o que foi concebido. Sim. Então, quer dizer, você vê uma evolução do negócio, né? E sem ego, quer dizer, eu lá que arquitetei, falei, não, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tem que ser o que o que o mercado compra, né? Então, esse desprendimento, né? Mas sem dúvida nenhuma, o que eu falo para a turma lá também, muito do que a gente precisa saber a gente não sabe, mas a gente tem que aprender. Total. Ou a gente contrata alguém, ou a gente vai estudar, né? Vai buscar. Agora, se você olhar para trás, você tem 36 anos, terceiro empreendimento, coisas super interessantes, bem sucedidas. Se você falar, e se eu tivesse continuado na carreira executiva? Rola não sei se ganhou mais grana ou ganharia menos, mas rola um arrependimento ou será? Porque toda escolha é uma renúncia, né? Sim, total. Como é que você se vê olhando para esses 2 aspectos aí? Eu não me vejo lá mais, assim. Acho que foi muito certa a escolha. Não foi uma escolha consciente, do tipo, vou sair para empreender. Eu não saí para empreender, eu saí porque eu realmente não estava conectado mais com aquele desafio. Né? Cresci muito rápido, assim, na minha carreira corporativa. Eu me formei muito cedo, me formei com 20. Então... Qual foi a empresa que você trabalhou mais tempo? Philips. Tá, uma grande companhia. Fiz uma carreira forte, assim, muito especial, assim, tive muito espaço para crescer, me deram muito apoio, mas chegou uma hora que não fazia muito sentido para mim, assim. Era uma empresa excelente, uma empresa que tem, muita coisa incrível, aprendi muito,
mas não conectava mais, assim. E aí comecei a conversar com várias outras, e aí esse amigo da B, que foi a primeira empresa, ele falou, cara, por que você está querendo escolher uma, sendo que você pode ter todas? Vamos montar um negócio junto e a gente vai trabalhar com todo mundo. Você já era da área de marketing na Philips? Eu Não? já era da área de marketing, mas mais focado na parte de produto conectado e desenvolvimento de canais digitais. Tá. E eu falei, pô, faz sentido, né? Uhum. E aí eu lembro que na época, assim, eu tava... Porque foi uma escolha muito difícil. Eu tinha uma carreira muito bem consolidada para uma idade, sabe, comparativamente, assim, tava muito à frente, de uma certa forma. E aí eu fiz um coaching na época para também me ajudar um pouco mais a pensar. Eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente... Você tem capacidade de explorar contatos, e aí não precisa ser nenhum superstar, mas qualquer pessoa que tenha mais vivência, eu acho que as pessoas te ajudam muito, assim, de uma certa forma. Ter humildade para ouvir, acho que é bem importante. E é uma busca, né, constante. Mas eu ouvi muito isso, cara, o que for para ser vai brilhar mais. E aí realmente brilhou. E aí quando eu comecei o negócio, ali eu ficava todo dia, volto ou não volto, volto ou não volto, volto ou Você não ficava volto, com essa volto ou dúvida, cara? ficava, volto ou não volto, volto Você ou não devia estar tendo volto. convites ali, Tinha muito convite, você abriu muito assédio contatos ali. ainda, né? Isso é... Mas eu tem uma coisa pra mim que é um pouco isso, assim. Eu acho que não dá pra você ficar à metade. Ou você fica Exato. inteiro ou você não fica. Exatamente. Né? Não Acho dá. que eu acho que é tudo bem você ter dúvidas, mas de novo, empreender é carregar dúvidas. É. Então chega uma hora que você precisa pelo menos escolher de qual lado você quer estar. E aí o que normalmente eu faço, aí é muito talvez o jeito do Fabrício, eu arrumo um problema maior ainda para eu não conseguir sair de lá. Então, tipo, para não deixar espaço para voltar atrás, eu arrumo um problema maior e aí não dá para sair, então bora encarar, Agora não bora dá fazer mais. acontecer. Agora não dá mais. Bora para frente e mas acho que é isso, acho que cada um tem as suas, né, as suas questões, as suas formas aí de se promover no processo, né, de conseguir se conectar. Mas foi um pouco isso, então não. Mas eu admiro muito, não sou o cara que tem aquela perspectiva de tipo, as startups são o caminho para a inovação, para tudo. Eu acho que as grandes corporações têm muita capacidade de inovação. Acho que eles têm uma velocidade, né, tem muito conhecimento, tem caminhos ali, formas de ajudar o nosso processo evolutivo aí enquanto mercado, Não, sociedade. e a conexão, né, Fabrício, Exato. entre startups e grandes companhias, né? Total. A Money Money fica no distrito, né? E o distrito é um hub de inovação que tem grandes companhias gravitando ali e conversando com a gente sempre que eles querem inovar ou querem resolver alguma dor, eles vão lá no distrito. São mais de 600 fintechs, salvo engano, a última vez que eu falei com o Geron. Porra, isso é genial. E a corporação procurar startups. Sim. Porque muitas vezes você desenvolver dentro da corporação, até pela complexidade de uma grande corporação, perde um pouco de velocidade. Mas se ele tem lá uma área de inovação que conecta com startups, como nós aqui, quer dizer, é um caminho de pouco ego, né? De pouca... se esses caras estão fazendo alguma coisa incrível, vamos lá olhar. Exato. Né? Exato. Assim, acho que quando você tira só a parte de inspiração, né, do processo, é uma lógica muito simples, assim. O PNL da empresa está baseado numa outra coisa. Sim. Né? Então, você, quando startup, você não está abrindo mão de nada, né? Porque você não tem nada. Você está construindo. Então, é muito, não fácil, mas eu acho que é muito coerente você ser mais explorador, mais inovador, mais, né, de uma certa forma mais agressivo. Dá pra arriscar mais. Dá para arriscar mais porque você não está arriscando nada. Exato. Não nada, né? Assim, nada total entre aspas. Óbvio que tem muita coisa, seu tempo, né, energia, os investidores, tem muita coisa dentro desse nada aí. Mas eu estou dizendo em termos de negócio, se você para olhar o PNL de uma empresa que está no mercado há muito tempo, ele tem uma base. Né? E você não vira isso do dia para a noite porque você tem uma estrutura ali, né? E é coerente. E acho que também tem uma coisa, e aí eu penso muito no Brasil, né? Quando você olha para o Brasilzão, né? Não é São Paulo, né? Não é Jardins, não é Pinheiros, é onde você está aqui vivendo inovações muito tangíveis. Mas quando você olha para a massa, tem outras situações. Então, acho que tem que tomar muito cuidado e ter muito essa perspectiva mais aberta, sabe? Para considerar todos esses lados. Mas eu acho que são grandes escolas. Com certeza formam profissionais incríveis. A gente, na Musa mesmo, a gente tem muito profissional que veio do corporativo.
né? E são pessoas muito fortes, assim, profissionalmente, com muita capacidade. Acho que os dois lados são muito interessantes, assim, a combinação deles fazem, sem dúvida nenhuma, a evolução acontecer. Mas e nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, né? A Musa, em algum momento, as coisas caminhando bem, vão caminhar, vai se tornar uma corporação, ainda que com o DNA de uma startup, e você vai ter gente lá que não vai ser sócio, mas vai ser fundamental no processo. Total. Então, quer dizer, tem que ter os dois lados. A gente fez um evento, a gente participou, na verdade, né, de um evento esses dias, e tinha uma pessoa super bacana que trouxe alguns dados do Sebrae e trouxe um negócio que eu fiquei impressionado. Já são 14 milhões de MEIs no Brasil. 14 milhões. A gente fez uma conta lá no escritório rápida, né, Tominhas? Pô, se são 14 milhões de MEIs, mais 6 ou 7 milhões de PMEs, né, de pequenas e médias empresas, excluindo as MEIs, obviamente, e você comparar isso com uma população economicamente ativa de 90 milhões, cara, 22% dos brasileiros são empreendedores. Olha que loucura. Né? E a gente fala desde da manicure, que montou lá, é autônoma, até o cara que saiu lá do aplicativo de motorista e comprou 2, 3 automóveis e faz algum tipo de transporte, até alguém que está investindo alguns milhões numa startup para resolver um problema maior, enfim. Então, esse DNA que eu falo que eu não sei se é por... Isso, o brasileiro é assim por necessidade, por vocação ou pelas duas coisas. Sim. Talvez seja pelos dois motivos. Mas ver gente que nem você, assim, cara, que nem a gente que saiu do mundo corporativo, que vamos combinar, é difícil, mas era um cobertor quentinho, né? Não é tão ruim assim quando a gente está numa posição legal. Acho que é diferente você ter que pagar a conta, né? É diferente. E você receber sua conta paga. É diferente. Tem essa relação, ela é diferente. Tem muita gente que está no corporativo que tem postura de dono. Tem. Né? Que empreende dentro das empresas. Que empreende dentro das empresas. Né? Mas assim, o que eu senti muito, por exemplo, quando eu saí do corporativo e fui montar um negócio, eu sentia muito... Lá dentro eu estava muito protegido. Porque tinha um ecossistema ao meu redor, né? Tinha o jurídico, o financeiro, não sei o quê, tinha marca, né? Eu estava muito protegido em qualquer coisa que eu ia fazer. Na carreira solo, não, brother. Né? O choque era direto com você. Então, isso eu acho que é bem diferente. Isso é bem diferente. E aí eu acho que é onde também você entende por que não é que faz sentido para todo mundo, de uma certa forma, né? Eu lembro quando eu saí do último banco e quando eu peguei o telefone para ligar para um primeiro cara que eu precisava fazer um contato, eu acostumei a minha vida inteira a ligar. Quem quer falar? É o Marcos do Banco Safra, ou é o Marcos do Banco Pine, ou é o Marcos do Banco BMG, ou é o Marcos da Integral Asset. Agora é o Marcos. Porque eu nem falava o nome da empresa, ninguém tinha ouvido falar. Aí você fala, porra, será que esse cara vai me atender? E é impressionante, tem caras que você tem certeza que vão te atender e não te atendem. E tem caras que você tem até vergonha de ligar e o cara vai tomar um café com você. Então, mas isso é maluco, é o que você falou. Porra, é o Fabrício da Philips. Pô, para tudo. Agora é o Fabrício. E eu não sei se você sentiu isso. Muito. Eu lembro que eu senti demais isso, cara. Mas as coisas foram dando certo. Agora, cara, depois de 2 empreendimentos, já vimos que é empreendedor serial, né, Tominhas? Exato. Isso aqui, daqui a alguns anos, vai estar no 5º empreendimento, 6º, e que bom que é assim. Mas e a Musa, cara? De onde veio essa vontade? O que aconteceu aí para falar, pô, eu vou montar um negócio agora diferente? Que não tem nada a ver com mídia, imagino eu, ou com marketing. A Musa tem uma questão de marca muito forte, assim. Tá. Acho que contar um pouco mais vai ficar claro isso, porque... Adorei o nome, viu? Musa, né? Pô, sensacional. Mas eu acho que, assim, são 2 coisas iniciais nessa história. Eu acho que a primeira, acho que é isso, tendo vivido corporação, tendo, né, tido vivências aí com outros 2 negócios, acho que começou a ficar muito mais latente essa sensação ou essa vontade de resolver um problema real. Né? Não que a mídia não... Eu não sou o cara que acha que, tipo, mídia é uma marketing, é coisa que não tem valor, porque está correlacionado ao consumo. Acho que todos os negócios têm os seus valores. Né? Às vezes a gente, como consumidor, é que explora do jeito errado, e aí critica, mas não estou falando contra o que eu fazia, não era isso, mas eu sentia que tinha problemas reais que daria para tocar
de uma outra forma, assim, me sentia muito atraído por isso. E aí, o Martin, que é meu sócio na Musa, um grande Aliás, amigo. baita coincidência, né? Eu conheço o Martin. Martin, não sei onde você tá, você deve estar aqui. Abraço aí, pô, vamos nos encontrar, cara. Baita coincidência eu conheci o Martin aí de negócios aí no passado. Exato. É um cara incrível e a gente, enfim, tem uma conexão, né, pessoal muito importante. E ele também vinha de uma situação similar, já tinha feito outros negócios, estava no momento que estava olhando para como que ele poderia impactar de uma certa forma de um pensamento diferente. E acho que a gente foi se conectando muito sobre o que eu falei antes, que é essa perspectiva do capital e da tecnologia. Né? Porque eu acho que em muitos momentos a gente às vezes coloca o capital numa situação de vilão. Né? Parece que o capital ele é um grande problema da sociedade, né? De uma certa forma. E a gente achava que, na verdade, né, tem uma outra perspectiva para essa história, que é, se o capital for trabalhado da forma correta, ele, na verdade, é uma grande mola, né, propulsora para o progresso. E eu acho que isso foi uma coisa que nos plugou ali muito com relação a, beleza, onde que a gente pode aplicar isso? Né? Onde eu posso trazer uma visão, uma perspectiva econômica e uma perspectiva de tecnologia dentro de um cenário de problema real. E a gente mapeou ali alguns mercados que a gente entendia que tinha uma demanda. E a gente chegou no lixo, na verdade, através de uma pesquisa que a gente fez, vendo o resultado final dessa história, que na verdade eram produtos feitos a partir de resíduo orgânico. Né? Mas eram produtos com super design, funcionais, né? Que de fato entregava ali o que se propunha e que era feito de resto de comida. E aquilo, que tem um pouco disso, né? Às vezes quando você fala, nossa, que babaca. Né? Tipo, tá bom, você viu uma colher feita de resto de comida e falou, nossa, é isso. Né? Mas é um pouco isso. Cara. Porque é de uma simplicidade o insight, mas quando você puxa o fio na cadeia, você vê o quão grandioso é isso. Né? Assim, só para a gente ter noção de números, né? A gente fala globalmente de mais ou menos 14 bilhões de toneladas de resíduo que são produzidos. Em né? que período? Isso ano. 14 você está falando de mais ou menos 14% de reciclagem mundo. Tá? Tem um estudo recente que a ONU trouxe, mas que foi assinado por várias grandes corporações, que fala sobre o volume total de matéria-prima que é produzida, né, que é extraída da natureza, que é extraída de fontes naturais para produzir tudo que a gente consome. Esse número é próximo de 100 bi de tonelada. Tá? Eu estava falando antes do volume de lixo, aqui eu estou falando do volume de matéria-prima necessária para produzir tudo que a gente tem. O que esse estudo mostra? Que 46% desse volume de matéria-prima pode ser substituído por matérias de reuso. 46%? 46%. Quer dizer, tem uma parada de preservação aí gigante na conversa. Não, de preservação gigante, ou seja, você está falando de reduzir o impacto ambiental em 46%. Sim. Você está falando de uma economia, de um poder econômico violento, você está falando de pegar algo que hoje você enterra e fazer isso ser rentabilizado ao nível de substituir 46% de toda a matéria-prima usada para produzir o que a gente consome hoje. Todo o resto do que não é reciclado hoje, então, fica em aterro. Basicamente é isso. Hoje, a grande maioria do Brasil, a gente ainda tem muito lixão, né? Que é um cenário pior. Assim, o aterro sanitário, acho que isso é importante, assim, não é... Às vezes a gente condena ele e fala, né, é um desastre. Na verdade, o aterro sanitário é uma estrutura para o aterramento do resíduo, com uma infraestrutura que reduz muito o impacto causado no meio ambiente. E hoje já gera energia, né? Tem plantas que geram energia, tem plantas de coleta de churume, tem várias tratativas acontecendo. Mas se olha Brasil, a gente tem, se não me engano, 2.500 municípios, dos 5.000 municípios, que operam com lixão. Lixão é o que a gente vê, que é aquele um monte de lixo largado, num lugar. Né? A céu aberto, ali não tem estrutura nenhuma. Mas o que você está falando, a gente está fazendo um projeto para uma grande companhia que vai ser genial quando ele sair, que tem a ver com o setor de aço. E a gente descobriu, quer dizer, eu não sabia, acho que o Tomias também não, que mais de 60% da matéria-prima da fabricação do aço já é sucata, vem da sucata. Exato. Que é um negócio incrível, né, se você for pensar. Eu uso bastante um exemplo, assim, que é um exemplo do vidro, porque eu acho que ele tangibiliza bem, né, e eu acho que mostra muito o que a gente viu naquele talher.
numa proporção muito maior. Você consegue fazer uma garrafa de vidro usando 98% de cacos de outras garrafas, ou seja, de garrafas usadas. Então, você está falando de reduzir o impacto ambiental em 98%. Pô, eu vidro, hein? E essa nova garrafa feita de matéria de reuso, ela custa ali, em média, 43% a menos do que a feita de matéria verde. Esse número aí pode ter um pouco de variação para cima ou para baixo, dependendo de como é que está o dólar, enfim, os custos aí das matérias, mas é nesse nível o impacto. Você fala, pô, é uma equação muito perfeita, porque você está falando de equilíbrio ambiental, né? Você está falando de inclusão, e você está falando de um poder econômico absurdo, porque se eu tenho um produto que custa 46% menos, eu posso não só, né, beneficiar o consumidor, beneficiar a indústria, gerar emprego, ou seja, é uma cadeia que só ganha. Exato. Dentro de uma lógica que eu acho que é muito que nos guia, que é um entendimento de que a evolução ela tem muito a ver com equilíbrio, né? Mas Fabrício, a gente já fala de lixo há muito tempo, né? Essa lei dos resíduos sólidos, eu me lembro, eu já tenho talvez mais de 10 anos, essa obrigatoriedade dos municípios que acabam não conseguindo cumprir seus prazos aí, acabarem com os lixões e tem os aterros sanitários. Bom, mas a complexidade do lixo, ela já é discutida há décadas no mundo, né? É isso. Por que a Musa vai fazer ou faz de diferente que vai ajudar a resolver esse problema? Eu acho que o que a Musa faz de diferente... Ou melhor, não precisa fazer diferente também, pode fazer melhor também, né? Eu acho que eu ia trazer um pouco dessa perspectiva, mas eu acho que a forma como a gente entende o problema, acho que primeiro assim, com certeza não é só a Musa que vai resolver esse problema, né? É um problema muito grande e a gente precisa de muitas soluções se conectando a esse mercado para que a gente possa, de fato, levar para um outro lugar. Mas, com certeza, a Musa vai contribuir fortemente para boa parte dessa solução. E eu acho que o que a gente traz de mais especial é exatamente essa perspectiva de economia e tecnologia, né, dentro de um mercado, né, que é um mercado não digital, completamente não digital, né? É um mercado onde não existe experiência, né? A gente acha que o lixo é mágica, né? Que você bota na porta e desaparece. Some, Né? Então, isso não é, isso pra gente é meio normal, né? Pra geração que está chegando agora já não é. O cara já tem uma outra noção, né? E provavelmente pro que vai vir depois deles aí, muito menos, né? Então, isso vem mudando muito forte, mas qual é o ponto, eu acho, assim? A gente olhou para esse mercado como uma perspectiva de integração para que ele se desenvolva. Então, a Musa é uma empresa, né, que ela não tem caminhão de coleta, ela não tem estação de triagem, né, ela não tem nenhum ferramental, ela trabalha com o ferramental do mercado. Acho que esse é um approach muito diferente para essa solução, que traz muita complexidade operacional, muita demanda por tecnologia, porque não é o meu caminhão que passa para pegar, é o caminhão de uma empresa que já está nesse mercado. Ou seja, a Musa não tira negócio de ninguém, Tá. ela conecta dentro de um outro modelo de operação. Então, ao invés de você ter o resíduo indo para o aterro sanitário, você tem 100% do resíduo indo para reuso. 100% papel do banheiro, resto de comida, 100% de tudo. Porque a gente, quando fala em reciclagem, a gente pensa muito no reciclável, né? No plástico, no papelão, é muito fácil se olhar assim. Mas quando você pensa no resto de comida, quando você pensa no papel higiênico, na fralda da criança, em todos esses outros elementos que compõem aí o que a gente produz, realmente o reuso integral de tudo isso desenvolve muita tecnologia. Então, eu acho que o que a Musa traz de mais especial nesse processo de transformação é essa perspectiva. Dentro de uma lógica que eu acho que é uma lógica mais contemporânea e mais conectada com o futuro, que é uma lógica de compartilhar, né? Então, a Musa não ganha sozinha. A cadeia ganha em conjunto, né? Então, ganha quem gera, ganha quem transporta, ganha quem beneficia, ganha a Musa, né? E ganha a indústria, e aí ganha a sociedade, ganha o meio ambiente. Ou seja, o impacto vem na sequência, né? A gente sempre apresenta a Musa como algo fácil, econômico e responsável. E como é que vocês fazem isso? Na prática, como é que funciona? O que acontece, você citou a lei de resíduos sólidos, né? O que a lei diz é que empresas que produzem acima de 2 sacos por dia são consideradas grandes geradores. Ou seja, elas não podem botar o seu resíduo para coleta pública, né?
O resíduo ele é dividido em público e privado, então o público é o que a gente paga no IPTU e responsabilidade da prefeitura, eles operam aí com licitações e grandes empresas fazendo esse trabalho. E no privado, que é onde tem essa visão dos dois sacos, o CNPJ ele é obrigado a contratar uma empresa para fazer esse serviço. Então a Musa atua nesse mercado, ou seja, o nosso cliente é o cliente B2B. A gente já tem muito cliente B2C, mas é muito mais pela iniciativa ou pela consciência das pessoas. Isso já mostra muito essa perspectiva futura, né, de você mais preocupado com o que está acontecendo com o seu resíduo. Mas, bem, o que a gente faz? A gente simplifica o processo de separação. Então, a gente implementa um modelo de segregação que é baseado em 3 tipos. Orgânicos, recicláveis, todos juntos, e rejeito. Ou seja, o papel da metodologia é basicamente garantir que a pessoa vai conseguir descontaminar minimamente, tá? O cara não precisa aprender se aquele tipo de plástico é reciclável ou não é, então se ele bota na lixeira amarela, na lixeira azul, na lixeira vermelha. Não, são 3 lixeiras. Não tem 3 lixeiras em todos os lugares. Por quê? Porque você não gera os 3 tipos em todos os lugares. Então, dentro da metodologia, né, o time de implementação ele trabalha por ambiente. Então, de acordo com o principal resíduo gerado ali, aquela lixeira é colocada. Uma vez implementado, a gente passa a fazer a retirada desse resíduo diariamente. E, como eu falei, a gente não tem caminhão. Então, as empresas de transporte que têm licença para transportar resíduo, eles colocam os caminhões na plataforma, têm acesso ao aplicativo do motorista, e ali eles recebem as rotas de coleta, que são organizadas por tamanho de caminhão e por tipo de resíduo. Isso para que você consiga, né, manter aquela segregação até o final do processo. Dependendo do volume, a gente coleta com um caminhão só, mas são caminhões que têm estruturas de separação interna. Dependendo do volume, caminhões especializados, dependendo do tipo também, seguindo 100% das regras. Uma vez coletado, esse resíduo segue para triagem. E aí, de novo, são parceiros que operam. Então, aqui tem desde cooperativas a empresas que fazem triagem mecanizada, enfim, de acordo com o tipo, você tem diferentes soluções no mercado. Uma vez segregado esse resíduo, ele é vendido para a indústria, né? Nem todos os resíduos já têm mercado de venda, alguns resíduos ainda não, então a gente paga para que esse resíduo possa ter o reuso adequado, né? E não ir para o aterro sanitário. E dentro disso a gente vai, né? Ele é todo um processo guiado por tecnologia, então existe uma rastreabilidade do início ao fim. Ou seja, se você é um restaurante, você consegue ver o que você produz de resíduo. Isso já é um super ganho, assim, porque você começa a entender, imagina, no caso do restaurante específico, resíduo orgânico é desperdício. É desperdício. Né? Porque ou é excesso de comida no prato... Você começa a gerar dado, né, cara? Você começa a gerar dado, 100% dado, é 100% isso. dado, e ali você começa... E a gente vem aprendendo muito isso, assim, você quer entender um negócio, você olha o lixo. Né? Você até percebe, né, uma coisa muito simples, mas se o negócio está indo bem, produz mais. Se o negócio está indo mal, produz menos. Cara, quem gosta de ver série, a minha esposa ama série policial, o lixo desvenda crimes, né? O hábito da pessoa, Diz né? tudo sobre a pessoa. Diz tudo. Tudo. Você pegar o lixo do cara e a fatura do cartão de crédito, você sabe tudo da vida dele. Exatamente. Já deve ter alguns cases aí de restaurantes que perceberam que estavam desperdiçando ou comprando a mais. Tem. Provavelmente. A gente consegue gerar isso para eles até, porque o aplicativo ele gerencia 100% do processo. Então você vê o caminhão chegando, a agenda de coleta, enfim, é uma experiência digital. Experiência que você tem com Uber, com iFood, com Netflix, você tem isso gerindo o seu que lixo. animal, meu, que animal isso daí. E o cara, a gente tem, eu acho que um case interessante que é legal de citar, que é uma cadeia de hamburguerias, né, que, enfim, eles entraram em contato para falar, está muito caro o serviço de vocês, né, a gente precisa repensar, né, e a gente falou, não, mas é que você está produzindo muito mais lixo, porque o nosso modelo é um modelo por quilo, né, então a gente cobra de acordo com o que ele gera, exatamente conectado à evolução do negócio, né, para ficar bem justo. E a gente gerou um comparativo para eles, onde a gente comparou aquela rede com várias outras redes de hamburgueria. E eles geravam o dobro. Nossa. E aí, como o nosso processo é todo baseado em dado, a gente registra a qualidade da separação. Então, a gente tem foto, né, do que está no saco de lixo. E a gente pegou parte dessas fotos e enviou para eles. E ali, basicamente, era hambúrguer, batata frita, pão, tomate, alface. Caramba. E aí, com base nisso, eles reorganizaram a estrutura produtiva da loja. Isso foi feito numa loja em específico. Eu vi o número hoje, R$37 mil de economia eles tiveram.
vocês terem uma noção disso, tá? Porque às vezes o número fica solto, né? Mas a loja pagava para a Musa em torno de R$ 1.800 de fatura de coleta de resíduo. Ela teve 37 mil de economia só na economia interna Bora triplicar essa de fatura aí, resíduo. pô. Só que o fato dela, de matéria-prima, né, para a produção dos produtos deles. Só que essa economia, obviamente, reduziu o volume de resíduo orgânico que a Musa coletava. Então, eles também abaixaram a conta na Musa. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Obviamente, eles... Tem muita coisa que acho que a gente não vê, né? E é meio isso, assim, no dia a dia. É muita coisa para um gestor de um negócio. Cara, né? mas você já deve ter parado para pensar nisso, é um empreendedor experiente. Você está criando um negócio de gestão de desperdício. Não é só destinar à medida que você vira para uma companhia, seja ela uma hamburgueria, seja uma soaria, seja sei lá o que for, e fala pro cara, brother, você está desperdiçando muito mais do que os teus pares. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Você está dando uma consultoria com dados pro cara, Exato. né, de graça, porque você está cobrando por outra coisa. Exato. Então você vê que incrível O valor agregado absurdo. entender, né, Tominhas? Entender as coisas através dos dados. A gente fala muito de dados na Money Money. Sim. É impressionante isso. Esse é um puta case. E aí tem outra ponta também, por exemplo, produtos que a indústria coloca no mercado que são feitos de matérias que você não consegue reusar. Então, como todo o nosso processo acompanha isso até o fim, quando termina a esteira de triagem, porque isso acho que é um mito, né? A gente pensa, eu doei para reciclagem, reciclou. Né? Não, o que vai, gente, para uma esteira de coleta de 100%, 40% reusa. Então não é tudo que dá para reusar. Não é tudo que dá para reusar como reciclável, né? Entendi. O nosso rejeito, que é esse não reciclável, ele vai para a estrutura de produção de cimento e produção de combustível energético, que é o modelo, né, de caldeiras de aquecimento, enfim, de incineração sem geração de poluente. Então, se você pensar no retorno daquela matéria pela matéria que ela é, então, por exemplo, o plástico, né, existem inúmeros tipos de plástico. Vários deles não são reutilizáveis. Não são reutilizáveis. Não são Não reutilizáveis. dá para derreter. Não dá para picar. reutilizá-lo como plástico. Né? Então, eu Tá. posso reutilizar numa cimenteira, por exemplo, Tá. mas não é o melhor reuso, né, se você pensar na lógica da extração da matéria virgem. Só que quando você começa a ter isso em dados, você começa a poder dizer, indústria, aqui, vamos dar uma evoluída aí? Como é que está o Brasil em relação a outros países nesse quesito de reciclagem, reutilização? Você deve Bem ter estudado atrás. isso. Tá? O pessoal está mais adiantado mesmo? Sim, não, assim... A gente tem mania de achar que tudo lá fora é mais legal, mas em alguns setores não é bem assim. Eu acho que tem algumas coisas, assim. Se a gente parar para pensar o que acontece, o que está muito mais evoluído em alguns países fora do Brasil, é uma tratativa menos agressiva ao meio ambiente. Tá. Então, por exemplo, o que a gente vive aqui de lixão, né, você tem muito país que não tem. Né? Assim, quando você fala em países desenvolvidos. Porque quando você pega o grupo dos subdesenvolvidos, é um caos. Tem que ver o tamanho Tá do país todo mundo no também, mesmo né, bicho? lugar em termos de caos. Tem que ver o tamanho do país também, né? Agora, quando você pensa em tratativa de reuso, né, a gente vê muito, por exemplo, a Alemanha. Todo mundo fala, não, Alemanha, todo mundo separa bonitinho, tem milhões de lixeiras, é multado, né? É de fato. É isso Né? mesmo. É muito mais eficiente o processo, mas não necessariamente tudo aquilo é reutilizado. Né? Então, o modelo, por exemplo, de CDR, que é esse modelo de cimenteiras e de produção de combustível energético, ele é muito bem difundido fora. Né? Mas não necessariamente é o melhor reuso. Né? E aí é um tema super polêmico, porque tem milhares de opiniões. Né? Mas o que a gente entende é que quanto mais você consegue fazer isso voltar para uma cadeia produtiva, né, mais conectado você está. Acho que em termos de legislação, o Brasil ele tá muito bem estruturado. Né? Acho que nem tudo está implementado, que acho que também é uma outra diferença. Então, já tem muita legislação estabelecida, trabalhada, mas nem tudo está implementado. A maioria ainda não está em processo de. Né? Então, assim, parece que a gente está no caminho correto, num caminho bem direcionado, né? Mas ainda numa velocidade que outros países estão à frente. Né? Enfim, tem um pouco das nossas complexidades aí em termos de infraestrutura. E hoje qual que é a maior dor da Musa? O que falta, o que precisa para a Musa dar um próximo passo, para crescer e para se desenvolver mais, encurtando os ciclos? Eu acho que tem muito a ver com essa consciência social,
de uma certa forma, né? Que eu acho que a gente vem, né, tomando muita porrada, né? É só ver o verão desse ano versus o verão do ano passado, a diferença que foi, né? Que é uma das consequências da má tratativa do resíduo, aquecimento global. Então, acho que está cada dia mais latente nas pessoas essa consciência. E eu falo disso porque eu acho que a transformação ela é feita pelas pessoas, né? Então, o governo tem o papel dele, a indústria tem o papel dele, mas a sociedade é a mola dessa história toda. Então, quanto mais a sociedade fala, não, eu quero isso diferente, mais acontece. Não, para mim, esse é o principal ponto aí que a gente precisa se desenvolver. A gente tem muito espaço para crescer. O mercado está muito aberto nesse lugar. Não tem outros players hoje fazendo... Que fazem da forma como a Musa faz, não. Você tem... O mercado do resíduo, ele tem muita solução pontual, né? Ou tipo, tem solução para a lixeira, tem solução para o reciclável, tem solução para uma tratativa específica. Mas aí você, como gerador, você vai ter que administrar uma série de contratos, você vai ter que entender como é que você segrega, treinar seu time. Então, tem muita iniciativa boa, a gente tem muito respeito pelas empresas que estão nesse mercado, porque é um mercado duro, né? É um mercado que a gente não vê, né? Mas a infraestrutura que acontece aí às 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã, né? A gente não vê, é um mercado duro, é um mercado de gente muito forte, gente muito guerreira, que bota isso para rodar. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o modelo Musa é um modelo que tende a ganhar força porque ele conecta. Né? E eu acho que isso também faz parte um pouco da perspectiva do empreendedor, né? Você não precisa reinventar tudo. Claro que não. Exato. Né? Você pode conectar e trazer o que Sem tem de dúvida. bom, respeitar, porque, cara, hoje o nosso resíduo funciona. Né? Não funciona do melhor jeito possível, mas ele está lá, está acontecendo. Então, tem muito respeito por essa galera que está fazendo isso acontecer, mas a gente precisa caminhar para frente. Então tem muito dinheiro para ganhar no lixo. Tem muito dinheiro para ganhar no lixo, acho que tem muito emprego para gerar, tem muito desenvolvimento para fazer, é sem dúvida nenhuma um mercado que precisa de muita cabeça pensante, então... Mas a gente fala, desculpe te cortar, mas a gente fala de ganhar dinheiro pelo seguinte, cara, eu acho que a Musa vai ter sucesso pelo que a Musa faz, mas ela tem que ser sustentável economicamente, senão você perde a atratividade. Porque você vai precisar de investimento, você vai precisar de atenção, você vai precisar... Então, quando você faz um negócio que tem um baita propósito, como já deu para perceber aqui que a Musa tem, né, Tominhas? Mas você faz um negócio sustentável economicamente, você não depende da vontade de governo, você não depende da vontade de outros empresários. Você tem um negócio que se sustenta. Eu fazia negócio com uma empresa muitos anos atrás, e a primeira vez que eu cheguei na sala do presidente dessa empresa, fazer uma reunião, tinha uma placa na parede escrito assim: nada substitui o lucro. Aí eu olhei aquilo ali, eu achei agressivo, né? Eu já contei isso aqui, eu acho. E aí eu falei para ele, olha, não vou falar o nome da empresa porque ela é meio polêmica. E ele falou, não, mas claro que não substitui o lucro. Se eu não tiver lucro, eu não consigo pagar meus funcionários, eu não consigo pagar meus impostos em dia, eu não consigo dar manutenção nas minhas máquinas, eu não consigo crescer o meu negócio. Então, o lucro é insubstituível, ele falava. E daquele dia, isso faz muitos anos, é lógico que não substitui, tem que ter lucro até para você reinvestir o teu lucro e fazer alguma coisa mais legal ou mais tecnológica ainda, né? Então, quando eu pergunto de novo sobre ganhar dinheiro com o lixo, é isso. É fazer um negócio que se sustenta economicamente. Se os sócios decidirem amanhã, falar, não, vamos tirar dinheiro da empresa, vamos só reinvestir, o problema é seu. Mas você tem uma empresa que é sustentável. Total. Né? Então, acho que isso é muito importante, pelo menos na minha opinião. A gente fala muito assim, negócio tem que ser negócio, né? Claro. No fim do dia é isso, assim, negócio tem que ser negócio. O que é negócio? Negócio é gerar capital, né? Gerar emprego, é gerar desenvolvimento, né? Conseguir atender bem o cliente, fazer a solução ficar de pé. Então, acho que é um pouco isso, assim. Acho que a gente vive muito uma era muito especial, né? Onde a gente não precisa, né, ter você consegue ter mais tempo para você conseguir fazer o negócio virar um negócio. Acho que isso que a gente tem a possibilidade hoje como fundadores aí de empresas é muito especial, de fato. Né? E não depender do setor público, né, Total. Fabrício? Pô, Total. Imagina, você faz pelas suas... Pô, as ONGs são fundamentais, a gente tem um super respeito, mas são setores que precisam estar ali. Agora, dependem muito, né, da iniciativa de outros que fazem suas doações, ou os governos que
direcionam recursos. Se a gente puder fazer algo sem depender também disso, quer dizer, é um complemento ótimo. Então, o negócio tem propósito? Tem. Mas não é porque ele é ganhador de dinheiro que ele deixa de ter propósito, ao contrário. Exato. Você falou no começo aqui que a gente tem aquela... Parece que o capital é o vilão. É. Não, o capital é que sustenta as iniciativas, né? Se não houvesse... Pô, e sem contar que o capital correto, ele paga impostos, ele gera emprego, ele movimenta a economia, Sem dúvida. ele faz tudo aquilo que tem que ser Sem feito dúvida. num sistema Sem capitalista. E acho que é zero uma apologia ao consumo, assim, não tem nada a ver com o excesso de consumo. De novo, cada um faz a sua escolha. Né? Então, não é sobre consumir desenfreadamente, pelo contrário, é conseguir ter um ecossistema para que essa dinâmica, né, de vida, de consumo, de subsistência possa estar equilibrada. Né? Então, você precisa comer, né? Você precisa se vestir, você precisa... Pode ser que você não precise, mas, enfim, de uma forma geral, todos esses elementos que compõem a vida, eles podem estar mais estruturados numa perspectiva sustentável ou a famosa economia circular, né? Onde você consegue fazer esse processo todo acontecer. Mas acho que a gente já se preocupa... É claro que, de novo, o Brasil é muito grande, as necessidades são muitas, mas a gente já se preocupa muito com... Às vezes eu olho para o meu guarda-roupa, eu vejo um monte de coisa que eu não uso. O que eu vou fazer com esse negócio? Para que comprar mais se eu tenho tudo isso aqui? Exato. Ou vamos doar, ou vamos vender, ou vamos fazer alguma coisa. Às vezes eu brinco lá em casa, eu abro a geladeira não pode ser estoque. A geladeira é um lugar que você coloca coisa para resfriar que você vai consumir. E, cara, eu vejo a Musa daqui a um tempo me dando uma estatística, ou me dando dado da minha vida pessoal, quanto de lixo eu estou gerando vis-a-vis aquilo que eu preciso consumir. Okay. Esse mindset é genial. A gente fez agora uma iniciativa com alguns influenciadores e a gente levou para eles 30 dias de experiência Musa. E o feedback foi esse. Cara, eu tô consumindo o que eu não precisava. precisava. O tanto de caixa de delivery que eu tenho. Pois é. Tipo, tanto que eu peço coisas o tempo inteiro. Né? Tipo, pô, será que esse hábito aqui eu não posso revisar? Né? O tanto de desperdício de comida. Então, peraí, eu tô pedindo um monte de coisa e tô jogando um monte de coisa fora. Né? Sem não tá dados, conectado. Sem gestão, você não percebe isso. No dia a dia, a gente Exato. não para pra Não. olhar isso. E aí eu acho que é o equilíbrio que a gente tá falando. Equilíbrio é tudo, né, cara? Mas de novo, né, cara, vivendo num país onde ainda tem gente passando fome, sem contar... Claro que os desafios logísticos são enormes, mas porra, dado é tudo, né, Tominhas? A gente tendo dado, a gente consegue pensar e entender o que está acontecendo, né? Você acha que você tem um ponto de partida mais racional, né? Deixa de ser subjetivo e passa a ser numérico. Perfeito. E ali você começa a achar as próprias soluções, de uma certa forma, né? É bem valioso. Pô, Fabrício, tinha um monte de pergunta para eu te fazer aqui, cara, mas foi tão legal a conversa. Falamos muito. De novo, Marcelo, não perguntei nada que você escreveu aqui. nem usou. Mas, cara, é apaixonante o que esses caras estão fazendo. E, cara, porra, você, junto com o Martin aí, mas você é um empreendedor de terceira vez já, o hat-trick aqui, né? Já tá, cara, não para, bicho, porque você tá fazendo coisas importantes aí e com puta propósito, né? A gente do The Founders, a gente acha que nada que não tiver propósito e tecnologia vai prosperar. Mas tudo que tiver propósito e tecnologia tem grandes chances de prosperar também. A Musa é feita disso, né? Exato. E o valor que eu acho que você passa para os seus clientes também. Pô, o lixo que eu estou gerando agora não é só descartado, não fica jogado, né? Eu estou fazendo algo de valor, eu estou ajudando a sociedade. Então, cara, putz, genial. Além do impacto que você está trazendo na sociedade, os clientes veem esse impacto juntos. Então, animal, gente. E tem uma parada de educação também, né, Thanos? Porque eu acho, o Fabrício não comentou, mas eu acho que começa da gente separar o lixo, né? Exato. Porra, é simples. Lá em casa, os meus filhos já são mais fiscais disso até do que eu, mas separa. Mas quando, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu não separava o lixo. Se me permite, eu diria que parte de uma coisa ainda mais simples, que é você entender que o lixo não é lixo. Né? Que o lixo é resíduo e que o resíduo é matéria-prima. Assim, musa significa inspiração, significa recomeço, significa bonito para quem vê bonito. Porque é exatamente isso, a gente não vê lixo. A Musa não é uma empresa de lixo, a Musa é uma empresa de matéria-prima.
né? Então, quando você olha dessa forma, já muda completamente. Porque você não está... Muda tudo. Né? Na lei, lixo é o que não tem uso. Né? Então, aqui a gente está dizendo que 100% tem uso, então, na verdade, não é estamos lixo. falando de Não é lixo. Não é lixo. não. Então, você pode trazer uma perspectiva completamente diferente para sua história. Pô, muito Genial. Vou levar essa. Não é lixo, é matéria-prima. Matéria-prima. Cara, Fabrício, pô, passou rápido aqui, conversa sensacional. Você aqui no The Founders, você é um founder, Aprendendo, um aprendiz de fato. né? Você é Vamos chegar lá. na raiz da palavra. Então, cara, te passo aí. Eu vou te agradecer a participação. Quero te ver de novo aqui contando mais sobre a Musa. Quem sabe Prazer. uma outra coisa genial que você e o Martin estejam fazendo, mas a Musa tem que ir, hein? Não, faz a Musa acontecer. Então, Sem dúvida. me despedir da turma aqui. Galera, você vê, o The Founders é isso. É gente bacana, gente inteligente e gente que tem propósito nos seus empreendimentos. Isso para nós é delicioso conversar e levar para vocês. Então, The Founders, mais um episódio. Não percam os próximos. A gente está sempre aqui trazendo gente muito interessante para falar com vocês e inspirar. Porque para mim o que esse cara falou aqui é mega inspirador. Eu tô levando daqui algumas lições para a vida pessoal Muito aprendizado. Né? e como empreendedor também, né, Tominhas? Exato. Mas fala aí pra gente, cara. Te agradeço já e palavra com você aí para falar com os nossos espectadores, telespectadores. Onde nós estamos mesmo, Marcelinha? Estamos no... Não, nós estamos ao vivo não, nós estamos gravando, mas estamos sendo no Spotify, YouTube. YouTube. E Então- vai sair os cortes no Instagram também. Cortes no Instagram. Boa. Os cortes no Instagram Boa. são os... Não vai sair making off não, né? fez Com as muita bobagens coisa, não, né? Não. Mas Fabrício, obrigado, cara. Imagina, eu queria agradecê-los, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo que vocês estão fazendo, eu acho que é muito bom, né, de uma certa forma, poder também compartilhar e também poder estar do outro lado como espectador e ouvir as pessoas que passam por aqui com vocês, então, super obrigado por isso. E acho que agradecer do meu lado, assim, eu sempre falo que eu tenho muita sorte, né, de ter um cara como o Martin do lado, os outros das outras empresas, né? E de ter todo o time que está na Musa hoje, os investidores que apoiam, os clientes que estão lá. Né? A Musa hoje tem 1,4% do mercado de São Paulo, não residencial, em 18 meses de operação. Então, é o que você falou, né? Você ligar falando seu nome, o nome de uma empresa que ninguém sabe, para falar que lixo é matéria-prima, o cara se ouvir, apoiar e começar a influenciar. Então, isso é muito legal. E, sem dúvida nenhuma, eu estou aqui representando eles, porque é o que faz tudo isso acontecer. Obrigado. Muito bom. Boa. The Founders, pessoal. Valeu. Valeu. Até a próxima.